Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês uma tarefinha nova aqui, que eu fiz agora há pouco. Aí fiz o treinamento, fiz o exame, passei com 80, que é o mínimo, e é para avaliar a relevância entre a consulta de pesquisa e a página web. Então, vim trazer para vocês como eu fiz o exame, e é uma tarefa parecida com a tarefa da Amazon, então achei interessante trazer para o canal. Bom, ela é uma tarefa que paga de 6 a 800 por tarefa. Depende da habilidade. Eu ainda não ganhei uma habilidade porque depois do exame eu não fiz mais. Mas é uma tarefa que tem 10 consultas na tarefa principal. E no exame é 20 consultas. Então aqui tem uma consulta de pesquisa e aqui tem um artigo da web. Então a gente vê aqui o que está sendo pedido. E aqui a gente entra para ver se o artigo é sobre essa consulta. Então aqui ele está perguntando na consulta qual é o sabor das trufas. E aí quando a gente entra no Google, aparece, no caso, são essas trufas aqui. E a gente entra aqui no artigo. E aí ele é um artigo sobre trufas. E aí é exatamente isso que ele tá falando. Não tô conseguindo traduzir aqui, mas tá falando sobre as trufas, que são deliciosas, tá falando sobre os sabores e tudo mais. E aqui a gente vê as fotos, vê que se trata do mesmo produto e tal. Então, por conta disso, eu coloquei que é excelente. Essa próxima aqui é quanto tempo você deve cozinhar hambúrgueres na grelha de cada lado? E aí, entrando aqui no artigo, eu vi que é um artigo sobre receitas de hambúrgueres. Então, não está falando especificamente sobre quanto tempo se deve fritar, mas na receita ele deixa frite tantos minutos cada lado. Que eu vi aqui. Aqui, ó, grelhos, hambúrgueres, cerca de 3 minutos cada lado. Então, indiretamente, ele acabou respondendo a pergunta. Então, eu coloquei bom, porque não é o tópico principal. O artigo não é só sobre quanto tempo fritar, mas ele fala sobre isso. Essa próxima aqui, como é a vertigem? E aí eu entrei na página web e ele deu um erro. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui que a página não está carregando. Aí aparece uma mensagem assim: você tem certeza? Porque outros usuários não reclamaram desse problema. Espere a página carregar totalmente. E eu passei por isso no treinamento também. Algumas páginas não abriram e coloquei que não estava carregando e ele falou que estava errado, que era excelente, ou que era bom. E aí não tem como a gente saber. Talvez é por conta do país, né, do site e tudo mais. Ele não tá deixando a gente entrar, mas outras pessoas conseguem entrar. Então, eu vou chutando essas que não tá entrando no site. E aí eu coloquei excelente. É melhor do que a gente, pelo menos chutando, há uma chance da gente ganhar. Agora, colocando que não tá carregando, não vai dar certo, vai dar erro. Então, deu uma chutadinha. Essa aqui, o que é a lei de Moore? E aqui também deu erro. Eu acho que umas 3 páginas deu erro para entrar. Então, eu chutei essa aqui também. Aí aqui é uma série. E o resultado aqui também deu erro. Foram 3, eu também chutei. Agora aqui é como funciona um DBA. Então, eu entro aqui. E aqui ele tá falando sobre database e tudo mais. E aqui ele cita sobre... lembrei. Ele é uma vaga de emprego aqui. É um site de emprego, essa aqui é uma vaga de emprego. E ele não está explicando como funciona o DBA, mas ele está falando sobre o trabalho que tem DBA. Então, eu coloquei bom. Porque ele está citando o assunto, mas não está explicando exatamente. Essa próxima aqui é quando é o Dia dos Pais em 2023. E o resultado não está falando quando é o Dia dos Pais, ele está falando presentes baratos para o Dia dos Pais.
Então, eu coloquei bom também. Essa aqui, o que significa propriedade comunitária? Vou fechar essas coisas aqui. E esse aqui não está falando sobre o que significa. Ele só está falando sobre Wisconsin. Está perguntando se ele é um estado de propriedade comunitária. Então, eu coloquei bom também. Esse próximo aqui é qual é o número natural, um número natural em matemática. E aqui está falando sobre os números naturais. Então, eu coloquei excelente. O que é um semicondutor? Aqui é um site japonês e eu não vi nada falando na tarefa que não pode ser de outro idioma. E tá falando sobre semicondutores, então eu coloquei excelente, porque ele explica o que é. O que são microtransações? E aqui é um site que fala sobre o que são microtransações. Esse próximo é o que é BBC. E aí ele tá dando guia aqui de BBC, tá explicando o que é e tudo mais, então coloquei excelente. Esse próximo aqui é como eliminar odor de sapatos. E aqui o site, deixa eu fechar. Ele não tá falando sobre como eliminar o odor especificamente, mas ele tá falando sobre sapateira, se precisa de ventilação e tudo mais, então eu coloquei bom. Esse próximo aqui, o que significa spam? E aqui ele tá falando sobre a diferença entre spam e phishing. Então eu coloquei bom, porque não é o assunto principal. O que é arianismo? Na igreja primitiva, e o site fala sobre o arianismo. Não vou nem entrar porque eu lembro agora. E aí coloquei excelente. O que é dureza da água? E aí quando eu entro, eu vi que ele é um site que ele fala sobre isso, mas não é o assunto principal. Mas quando a gente pesquisa o termo aqui, ele fala sobre isso também. Então, eu coloquei bom. Esse outro aqui, o que a posição do amianto faz em seu corpo? E o site, ele tá falando sobre uma pessoa que ficou com câncer por causa de amianto e tudo mais. Então, eu achei que faz sentido falar sobre isso, mas não tá especificando o que faz com o corpo, então eu coloquei bom. Aqui é quando Selena morreu, não tá falando que Selena, mas quando a gente entra no artigo, ele fala sobre quando morreu uma tal de Selena. Então, eu coloquei excelente. Esse outro aqui é em que ano que começou a epidemia espanhola. E aí ele fala lá o ano e tudo mais. Deixa eu entrar aqui. Enfim, tá falando sobre a epidemia da gripe espanhola, começou em 1918 e tal. Então tá excelente. E esse último aqui é o que é tupa, e o resultado é um outro termo que não é a mesma coisa, é tupamancer. Então, coloquei não relevante. E é isso. Então, quando a consulta, tipo, o resultado da consulta tá falando exatamente o tópico principal é aquela pergunta, aquela consulta, eu coloco excelente. Quando é o mesmo assunto, mas não é o tema principal, eu coloco bom. E quando não tem nada a ver, eu coloco não relevante. Página não está carregando, a gente vai testando. Se a gente vê que a página não carregou, a gente coloca esse aqui. Se aparecer uma mensagem falando que outras pessoas conseguiram entrar, não reclamaram de problemas com a página e tal, então eu vou e chuto qualquer uma das alternativas aqui. E é isso, assim eu fiz. Talvez as que eu errei foram justamente aquelas que não carregaram e mais alguma outra daqui, dessas 20 consultas. Mas a tarefa é isso aí. Vocês podem ler as instruções também, mas eu achei muito legalzinha de fazer para substituir um pouco as tarefas da Amazon. E aí eu tô sempre aqui tentando dar uma olhada nas tarefas novas, porque eu vi que apareceram bastante. E aí qualquer coisa, conforme for, se eu for conseguindo fazer, eu trago mais tarefas diferentes aqui pro canal. Obrigada, gente, e até a próxima.